Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. E bom rever também pessoas que ainda não via. Há muitos meses já. E estou grato a Deus por mais essa oportunidade aqui com a igreja e de servir com a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero começar com uma oração, agradecer a Deus por esse novo dia, por essa manhã. Estamos aqui reunidos e pedir a orientação de Deus na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estar aqui com a igreja. Obrigado pelo privilégio, Pai, que é ter essa família na fé, por poder fazer parte, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua graça é maior, porque Tu lanças os nossos pecados nas profundezas do mar, ó Deus, afastas para longe de nós. Obrigado, ó Pai, porque fomos redimidos e cantamos a Ti com alegria, com louvor, com gratidão no coração, ó Deus, pela redenção que temos em Cristo. Obrigado, ó Pai, por cada um dos que vieram hoje, ó Deus. Eu quero pedir, Pai, a Tua bênção para todos que vão ouvir essa palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, para frutificar para a Tua glória, Deus. E usa-me essa manhã, Pai, para transmitir com fidelidade a Tua palavra, Pai. É isso que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Quando eu estive no Brasil, eu tive a oportunidade de participar do Ministério da Palavra na igreja onde meu pai é pastor. É composto por 5 homens que têm pregado a palavra regularmente. Eu pregava pelo menos uma vez por mês, por volta disso. E nós estávamos a expor o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes no Evangelho de Marcos. Foi uma grande bênção pregar sequencialmente. Foi a primeira vez que eu estava a fazer isso, a participar dessa sequência. Um pregador pregava um capítulo, o outro pregava o próximo, sempre na sequência. E o contexto fica muito mais claro. Muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor para mim. E a pregação que eu vou pregar aqui hoje foi uma das que eu preguei lá. Talvez vou ter que dar um pouco mais de contexto aqui, mas creio que é uma história conhecida também. Então vamos começar por ler Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, aclamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti.
Mas o Evangelho de Marcos foi escrito com o objetivo bem claro de trazer um relato da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ao enquadrar isso e dizer isso é o Evangelho. Começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo e termina no final com chamado para que as pessoas creiam. O Evangelho de Marcos é um evangelho que foi escrito mais do que para relatar isso, mas para trazer uma resposta de arrependimento e fé por parte dos seus leitores, ao mesmo tempo que traz um aviso muito sério contra a incredulidade, um tema desenvolvido ao longo de todo o livro. Porque eu digo isso porque todas as histórias menores como essa, as histórias relatadas aqui têm um propósito maior de se ligar à história principal, revelando o Evangelho de Jesus Cristo e fazendo este chamado arrependimento. Para enquadrarmos melhor essa história do capítulo 5, quero trazer um pouco atrás o contexto do capítulo 3, em que Jesus é tido como louco pelos seus familiares e ele é acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Jesus mostra então que o reino de Satanás não pode estar dividido contra si mesmo e mostra que se ele tem expulsado demônios é porque primeiro ele amarrou o valente e agora rouba a sua casa. Jesus está a dizer, em outras palavras, que ele é o rei que chegou, mais forte do que esse valente, que é Satanás. E por isso, agora Jesus saqueava o reino de Satanás, libertando pessoas que eram escravas dele. No capítulo 4, Jesus começa a ensinar por parábolas o que isso significava. Eram histórias em que Jesus revelava muitas coisas ocultas sobre o reino de Deus. Jesus ensinava tanto a multidão como a seus discípulos, a multidão tudo ele falava por parábolas, aos discípulos Jesus tudo explicava em particular. E nesse ensino Jesus explica como o reino de Deus se manifesta e por fim, como é que funcionam as coisas no reino de Deus, como é que se passam as coisas no coração do homem. E quando termina esse ensino, ele atravessa de barco o mar e é ali que ocorre uma terrível tempestade e Jesus revela o seu poder aos seus discípulos, revela o seu poder sobre a natureza, repreendendo o vento e aquietando o mar. E ao mesmo tempo é um episódio que vem logo antes do capítulo 5, ao mesmo tempo é um teste de fé para os seus discípulos. E é nesse contexto que entra agora o texto de hoje. Jesus acaba essa travessia, depois de os seus discípulos ficaram bastante assustados com o que aconteceu. O versículo 41, capítulo 4, termina, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam admirados com Jesus. E agora a travessia termina. Depois dessa tempestade, Jesus desembarca na terra dos Gadarenos, algumas versões dizem Gerazenos. É possivelmente uma região de gentios, uma região que não eram de judeus. Fazia parte das 10 cidades, ou Decápolis, que é mencionada mais à frente no versículo 20. Eram 10 cidades de cultura grega, cultura romana naquela região. E Jesus fazia a maior parte do seu ministério em território de judeus, na terra de Israel. E é interessante aqui que agora ele vai a essa terra dos gentios, faz essa travessia, passa por uma tempestade, uma viagem de bem curta duração, como nós podemos ver no versículo 21. Jesus logo termina esse episódio e ele logo volta outra vez. Então, um propósito bem definido nessa viagem de Jesus. Nós podemos ver também uma progressão no discurso de Marcos, ao apresentar o reino de Deus e o rei em vários blocos. O primeiro bloco começaria nessas parábolas, em que Marcos apresenta os mistérios do reino de Deus por parábolas. Logo a seguir, então, Marcos mostra o poder do rei sobre a natureza, nesse episódio da tempestade. Nesse episódio de hoje, nós vemos Marcos a mostrar o poder do rei sobre o exército inimigo, legião. Nós já vamos explorar melhor isso. E no episódio a seguir, a partir dos versículos 21 a 43, Marcos mostra o poder do rei sobre doenças incuráveis e a morte. Então nós vemos Marcos escolher especificamente histórias da vida de Jesus para mostrar um propósito maior, revelar quem Jesus é e como é que funciona o reino de Deus. E nesse bloco de hoje, então, nós vamos ver sobre o poder do rei, sobre o exército do inimigo. E dentro desse texto que nós lemos, nós podemos resumir dessa forma, que Jesus demonstra a autoridade e compaixão ao expulsar a multidão de demônios de um homem.
e ao ser expulso pela multidão de pessoas que souberam do ocorrido. Em resumo, foi isso que aconteceu. Então Jesus demonstra autoridade e compaixão ao expulsar a multidão de demônios de um homem e ao ser expulso pela multidão de pessoas que souberam do ocorrido. E o que eu quero então tratar nessa manhã conosco, que eu quero enfatizar sobre a pessoa de Jesus, é que ninguém está fora do alcance da salvação de Jesus. Eu creio que essa também era a ênfase que Marcos queria que seus leitores percebessem sobre Jesus, sobre o Rei, é que ninguém, por pior que esteja a situação da pessoa, por mais destruída que a pessoa esteja pelo pecado, ninguém está fora do alcance da salvação de Jesus. Então vamos começar a ver o texto, a primeira parte, versículos 1 a 13. Nós vemos essa história em que Jesus expulsa uma multidão de demônios. E logo a seguir, nos versículos 14 a 20, Jesus é expulso por uma multidão de pessoas. Eu usei este jogo de palavras, tomei essa liberdade de ficar mais fácil para perceberem o que aconteceu aqui, as semelhanças, né? Nós já vamos falar melhor sobre isso. Então, vamos explorar um pouco essa primeira parte em que Jesus expulsa uma multidão de demônios. Versículos 1 a 13. Essa parte, então, como mencionei, começa quando termina a travessia do mar e Jesus desce do barco. Era uma terra gentia, como eu disse, significava que era uma terra hostil aos judeus, era uma terra que eles não estavam muito à vontade, não é? E com isso nós vemos também que a ordem de Jesus, quando ele fala no versículo 35 do capítulo 4, passemos para o outro lado, não era simplesmente uma viagem de rotina, uma coisa habitual. Jesus tinha ali um propósito bem definido para ir para aquele lugar, para aquela terra hostil a eles. Agora vamos imaginar um pouco dessa cena. Não é? Jesus diz, no versículo 35, não é? Passemos para o outro lado, fala que já era tarde. Então Jesus passou o dia a ensinar os seus discípulos na beira do mar, contar aquelas parábolas todas. Quando já estava tarde, no fim do dia, é que ele dá essa ordem para atravessarem o mar. O que mostra que a tempestade aconteceu provavelmente durante a noite. E sendo o mar, na verdade, era aquele lago que eles chamavam mar. Apesar de ser grande, a travessia era relativamente rápida, o que mostra que é quase certo que quando Jesus desembarcou, ainda era noite, ou madrugada, ainda estava escuro quando Jesus chega nesse lugar. E a própria narrativa também concorda com isso, que a partir do versículo 21, Jesus atravessa de volta e ainda tem um grande dia bem cheio, com o Jairo, com a mulher que sofria de hemorragia, com várias coisas acontecendo naquele dia, depois de Jesus atravessar de volta. Então, todo esse episódio aconteceu muito rápido. Jesus atravessa, tem esse episódio que eu li e logo a seguir volta. E continua. A vida de Jesus era bem cheia, não é? Então, nós vemos Jesus a descer do barco no escuro, numa terra hostil, e um homem a correr, a gritar na direção dele. Quais são as características desse homem? Nós vemos que esta história é relatada em Mateus, em Lucas também. Em Mateus é mencionado que são 2 homens. Em Marcos fala só de um homem, e essa é uma característica também do livro de Marcos, em que, enquanto Mateus trata uma perspectiva mais geral da história, Marcos menciona especificamente a vida de uma pessoa. É uma característica. Depois, mais à frente, Marcos também fala, por exemplo, um episódio de um cego. Mateus fala 2 cegos e Marcos fala 1 cego. Então, Marcos gosta de enfatizar, tratar especificamente sobre uma pessoa, sobre uma história, de forma mais profunda, de trazer mais detalhes. E é uma característica porque mostra o propósito de Marcos querer tratar exatamente de forma pessoal com os seus leitores. Então, desses 2 homens, Marcos foca em um homem, nesse caso não dá o nome dele, mas foca na história dele, no diálogo dele com Jesus e na forma como a vida dele foi transformada no seu encontro com Jesus. As narrativas não se contradizem, não é? Onde tem 2 homens, há um homem também. Marcos não fala que era um único homem, mas fala de um homem. Mateus fala de 2. Então esse homem, é dito que ele vinha dos túmulos. Essa era a casa dele. Ele vivia, por assim dizer, entre os mortos e não entre os vivos. Era um homem que também estava morto espiritualmente. Era um homem rejeitado, um homem solitário.
ele falava, o texto de Lucas fala que ele era impelido pelo demônio para o deserto. Então, era isso que o demônio fazia na vida dele, afastava ele das pessoas, ele queria ficar solitário. Fala também que ele não andava vestido e que ele já andava muito tempo possesso pelos demônios. Não era uma coisa pouca, não era realmente muito tempo. Era alguém incontrolável, ninguém conseguia prender. Tinha uma força sobrenatural que quebrava tudo que o prendia. E as pessoas tentavam prendê-lo, por quê? Porque ele, tanto ele como o outro que estava com ele, eram pessoas extremamente ferozes, violentos, e ninguém podia passar por aquele caminho. Esses homens, a comparação que nós temos é como se fossem animais selvagens, que as pessoas tentam controlar, prendendo. Como se fosse um cão feroz, né, que nós tentamos prender para que ele não vá atacar as pessoas. E assim eram esses homens para a sociedade. Mas não adiantava, eles quebravam tudo. Era um homem que também andava sempre, de dia e de noite, gritando nos túmulos, nos montes. Era alguém perturbado, alguém sem esperança. Alguém que se feria com pedras, alguém que se autodestruía. Essa era a característica da vida desse homem. Nós vemos então um homem, em resumo, que aqui descrita é a destruição de um homem que perdeu a sua identidade, a sua dignidade, transformou-se quase num animal selvagem, incontrolável, que se destruía. E nós vemos nisso então a descrição do propósito de Satanás para a nossa vida, para a vida de qualquer ser humano. Satanás veio fazer isso desde que foi lá perturbar Adão e Eva no Jardim do Éden para tentar colocar desconfiança neles, para fazê-los desconfiar de Deus, para fazê-los achar que o caminho deles era melhor do que o de Deus. Muito sutil, ele é um enganador, não é? Mas aqui nós vemos claramente qual é o propósito dele, o que é que ele quer fazer conosco. Satanás quer destruir a imagem de Deus em nós e ele faz todo o possível para que isso aconteça. Jesus mesmo menciona acerca de Satanás, ou dos servos de Satanás, que eles vêm para matar, roubar e destruir. O ladrão, não é? João 10:10. E é isso que Satanás quer fazer conosco, é matar, roubar e destruir. Tudo de bom que Deus nos deu, o nosso corpo, nós vemos isso na vida desse homem, destruir o seu corpo, a família, a comunidade, o nosso próprio juízo, a capacidade de pensar racionalmente, de ser útil, de construir, de se alegrar, de ter esperança, dignidade de vida. Isso tudo Satanás tira e destrói, porque afasta a pessoa completamente de Deus. Deus é a fonte de tudo que é bom e Satanás destrói a pessoa completamente. Ele quer nos tornar em pessoas solitárias, pessoas egoístas, que vivem na impureza, em lugares sujos, seja espiritualmente, mas até materialmente mesmo, é isso que ele quer fazer, trazer desordem. Viver no escuro, viver como selvagens, que vivem piores que animais, que fazem mal a nós próprios e aos outros que estão à nossa volta. Como é que Satanás faz isso? O texto não fala como é que ele fez isso na vida desse homem, como é que o homem chegou até onde chegou. Mas a Bíblia mostra bem claramente que Satanás age através do nosso pecado. Todos que vivem no pecado estão debaixo da situação de Satanás e que ele tem poder sobre os filhos da desobediência. O texto em Efésios 2, 1-2, mostra que ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Espírito de Satanás controla as pessoas que vivem no pecado, que são os filhos da desobediência, que desobedecem a Deus. O pecado dá brechas para Satanás agir na vida de alguém que vive na desobediência e no pecado. Todo pecado é a desobediência de Deus, a desobediência a Deus, não é? E esse homem era alguém que, como mencionei, morto espiritualmente, não tinha nascido de novo, não conhecia Deus. E nós vemos o efeito devastador que o pecado teve na vida dele, permitindo que uma legião viesse morar nele, viesse habitar nele, no seu corpo. Eu não sei que pecados, o tipo de vida que ele levou para que isso acontecesse, mas é um caso muito extremo. E Marcos enfatiza isso. Não são todos os filhos da desobediência que
estão na situação desse homem, mas há um potencial para isso. Porque eles continuam a rejeitar a Deus, querem viver em pecado. Esse texto é bem claro para mostrar até onde é que é possível a vida de alguém chegar, não é? O que é uma legião, não é? Uma legião primeiro mostra que é uma linguagem militar, que o reino de Satanás é um reino organizado, não é como aquela ideia que os fariseus tinham que Satanás estava a expulsar Satanás. Nem sei se eles tinham essa ideia, mas inventaram ali na hora para tentar culpar Jesus, não é? É uma ideia que não faz sentido. Uma legião romana, naquela época, podia ter cerca de 6.000 soldados, mais ou menos. Nós não sabemos se era exatamente esse o número de demônios que estavam a habitar naquele homem, mas a verdade é que era um número muito grande. Era uma legião, ou seja, demônios organizados com o propósito de destruir a vida daquele homem, com um propósito único, organizado. E quando eles entram nos porcos mais à frente, o texto menciona que eram quase 2.000 porcos, dava para ver que realmente eram muitos demônios ali na vida daquele homem. Eu quero agora fazer uma pausa aqui nessa história e mencionar na Bíblia essa ideia de que o nosso pecado dá brechas para que demônios, Satanás, exerçam influência na vida das pessoas. Nós vemos exemplos disso na vida de Ananias e Safira, o pecado da ganância. E aí, nesse pecado que eu vou focar, o pecado da ganância foi o que fez com que Satanás enchesse o coração deles para que eles mentissem ao Espírito Santo, movidos dessa ganância. Outro, com esse mesmo pecado, foi Judas, que amava o dinheiro, e com isso Satanás entrou nele e levou-o a trair Jesus. A história de Judas é bem interessante. Ele tem aquela discussão lá com Jesus, aquela mulher que desperdiça, não é? E para Judas era um desperdício, aquele perfume caro aos pés de Jesus, e Judas, logo a seguir, é mencionado que ele vai lá combinar um preço para trair Jesus. Então ele ficou desapontado porque não conseguiu roubar o dinheiro que é para os pobres, não é? Ia para ele, na verdade. E com isso foi lá trair Jesus à busca de 30 moedas de prata, não é? Era um valor bem irrisório. Mas isso mostra como é o pecado da ganância, em dois exemplos. No caso de Ananias e Safira, até um pouco mais do que isso também. Eles queriam dar aquela aparência de que eram generosos, mas na verdade reteram o preço para eles, mentindo, não é? Mas mostra como pecados dominam o coração das pessoas e com isso Satanás vai lá e tenta a pessoa fazer ainda algo pior. Esse pecado é bem sério porque a Bíblia mostra que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e as riquezas. É isso que a Bíblia menciona. Então é com esse pecado que eu quero alertar. Mas não é só o pecado da ganância, do amor ao dinheiro. Nós vemos o próprio pecado de Saul também, que desobedecendo a Deus, Deus enviou para ele espíritos malignos da parte do Senhor que o atormentavam. Nós vemos também uma advertência de Paulo para não darmos lugar ao diabo no contexto de ira, no contexto de não se deixem que só se ponha sobre a sua ira. Efésios 4, 26 a 27, texto conhecido. Então não deixem que só se ponha sobre a sua ira, não deem lugar ao diabo. Então a ira, a amargura no nosso coração, a ira se transforma em amargura e pode dar essa brecha, algo que não é resolvido, e fala que dá algum lugar ao diabo. A Bíblia também fala cultos idólatras, que nós podemos pensar que era uma realidade só daquela época, mas é algo que na nossa sociedade as pessoas ativamente têm voltado a buscar essas coisas e com certeza isso, por exemplo, no continente africano e na América Latina acontece bastante até hoje, mas mesmo na Europa tem acontecido bruxarias, ocultismo, pessoas que buscam ativamente envolvimento com os demônios, e isso claramente é uma porta aberta para que depois aconteça coisas terríveis na vida dessas pessoas, não é? Lá no Brasil, quem vive lá no Brasil sabe de vários casos assim, de coisas que acontecem na África, e aqui também tem acontecido cada vez mais. As pessoas, à medida que rejeitam mais a Deus, aqui na Europa, com a desculpa de ateísmo, na verdade muitos deles vão buscar ativamente o ocultismo por trás disso, não é? Então, eu não vou continuar aqui com essa lista, há muitas coisas, né? Mas o que eu quero deixar claro é que a desobediência a Deus tem consequências. Satanás pode agir para destruir a nossa vida.
seja pecados que alimentamos no coração, sejam vícios, ou envolvimento direto com demônios, como eu mencionei. Então eu quero deixar esse alerta para não darmos lugar ao diabo. Nós sabemos a intenção dele de nos destruir. Não vivamos no pecado. O pecado é destrutivo, o salário do pecado é a morte. E não é morrer assim, é destruir a vida aos poucos, que às vezes é pior ainda, não é? E depois a consequência final é o afastamento eterno de Deus, a ira eterna de Deus no inferno. Mas começa aqui nessa vida, a destruição. A destruição começa nessa vida. E quero deixar esse alerta, então, se alguém sentiu-se tocado com alguma área da sua vida que precisa resolver, arrependa-se enquanto é tempo e voltem para Deus, antes que Satanás venha e destrua a sua vida, como destruiu a vida desse homem. Quero deixar esse alerta. Mas vamos falar agora de esperança, porque a vida desse homem foi uma vida que a história não terminou aqui. Houve um encontro com Jesus que transformou a vida dele. O versículo 2 fala que assim que Jesus desceu do barco, esse homem vai logo ao encontro de Jesus. E no versículo 6 fala que quando ele viu Jesus de longe, ele correu, se prostrou e adorou Jesus. Nós vemos que Jesus atravessou o mar, passou por essa terrível tempestade para ir atrás desse homem. Logo a seguir ele vai embora. E nós vemos nisso a grande compaixão, o grande amor de Jesus em ir atrás desse homem, pode-se dizer a ovelha perdida. O texto mostra que Jesus deixou uma multidão de pessoas lá. Jesus estava com uma multidão à volta e assim que ele atravessa de volta, há lá outra multidão à espera dele. Muita gente lá a apertá-lo de todos os lados. E Jesus faz essas coisas. Ele deixa, como ele mesmo diz, deixa as 99, vai atrás de uma que se perdeu. E Jesus faz esse tipo de coisas. Ele deixou aquela multidão toda, vai ali em busca daquele homem, destruído por Satanás, e volta. E quero dizer que uma vida é importante o suficiente para Jesus para sacrificar. No caso aqui, sacrificou o seu descanso. Né? Imagine Jesus naquela correria toda, passou o dia a ensinar, muita gente ali a apertá-lo. A tempestade, ele estava cansado, ele estava a dormir no meio da tempestade e os discípulos foram lá acordá-lo. Depois ele desce, desembarca, tem esse encontro e volta e já tem um dia bem corrido. Jesus sacrificou o seu descanso, passa por perigos no mar para ir salvar esse homem. Ele foi atrás desse homem, assim como ele vem atrás de nós também, para nos salvar. Ele vem atrás de mim, vem atrás de ti, ele vem ao nosso encontro. E nós vemos aqui essa figura, esse encontro, quando Jesus vem atrás dele, ele também corre para Jesus. É isso que o texto mostra. É que logo que Jesus desce do barco, esse homem vai logo ao encontro de Jesus. Isso também é uma ilustração para mostrar como conjuga-se a iniciativa de Deus e a resposta humana. A iniciativa de Deus em nos buscar e a nossa resposta humana em ir ao encontro de Deus. Não é? Se Jesus não tivesse ido atrás desse homem perdido, ele nunca iria buscar Jesus por conta própria. E assim também acontece conosco. Nós só podemos ser salvos porque ele veio primeiro ao nosso encontro. E este texto ilustra isso. No versículo 8, Jesus diz: Espírito imundo, saia desse homem. E a resposta do Espírito imundo é tentar negociar com Jesus. Né? Aqui o versículo 7 é como se fosse antes do versículo 8. O versículo 8 está a dizer que Jesus falou, tinha falado. Então a resposta do demônio é o que tu queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. O que é que isso quer dizer? É como, olha, deixa-me em paz que eu te deixo em paz. Não mexe comigo, eu não mexo contigo. Essa estratégia que os demônios usavam com Jesus, já tinham usado lá no início do livro de Marcos capítulo 1, 24, que ao contrário das pessoas, eles sabem exatamente quem Jesus é, sabem que estão em desvantagem, sabem que há um dia designado por Deus em que eles serão julgados, serão atormentados para sempre, e agora, imaginem, eles sabem tudo isso e diante deles aparece o juiz, que ele vai julgá-los, né? E eles tremem nas bases. No Tiago 2,19 fala que até os demônios creem e tremem. E que eles apelam até mesmo para Deus, para se livrarem do julgamento que eles mereciam. Mas o que é essa característica dos demônios, que nós vemos em muitas pessoas também, e que não há arrependimento, não há lamentação, não há nada sequer, não é? Eles
não estavam minimamente interessados no que eles fizeram para destruir a vida desse homem, o que eles falam é apenas: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles não queriam o castigo de Deus, mas não há nada, né? Não há arrependimento nenhum. E nós, irmãos, eu quero comparar com a nossa vida. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, nós sabemos que todo aquele que não se arrepender vai perecer no lago de fogo e ser atormentado com Satanás e seus demônios por toda a eternidade. Nós sabemos de tudo isso. Será que alguma vez não tentamos também argumentar com Deus, apelando para o caráter dele? Ou será que nós já ouvimos essa desculpa quando a gente tenta evangelizar alguém? Dizer: olha, Deus é misericordioso, no final vai me salvar. Porque Ele é misericordioso. Mas não há, a pessoa quer continuar no pecado, quer continuar a viver a vida que tem, não quer se arrepender, mas esperam que Deus no final vai livrá-los. Muitas vezes nós podemos também alimentar essa falsa esperança em nosso coração, baseada no caráter de Deus. Mas não nos esqueçamos que Deus é um juiz, sim. E o que estes demônios era isso que eles queriam ser poupados ao juízo, sem se arrepender de todo o mal que causaram na vida desse homem. Então, que não seja assim conosco, irmãos. Quero continuar então o texto em que nós vemos Jesus mostrando a sua autoridade de forma ainda mais majestosa. O rei confronta o exército inimigo. Nós já tínhamos visto no livro de Marcos, nos evangelhos, várias histórias de Jesus a expulsar um demônio, e as pessoas já se maravilhavam com isso, não é? Mas era como se fosse uma batalha de 1 para 1, e agora nós vemos Jesus aparentemente em desvantagem, não era? Um contra uma legião, que nós vimos que podia ser mais ou menos 6.000 demônios. Era muita coisa, uma batalha de 1 contra milhares. Mas o que é interessante é que não há batalha sequer, não importa o número. Jesus é poderoso, Ele se submete a tudo e a todos, o universo inteiro, pelo poder da sua palavra. E bastou ali a presença de Jesus para que aquele exército inteiro venha e se prostre diante de Jesus. Eles sabem que não tem nenhuma hipótese contra Ele, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e a vida perfeita de Jesus não dava nenhuma abertura para os demônios agirem nele, para tentarem o acusar ou influenciar qualquer coisa na vida dele. Jesus vivia uma vida perfeita, não dava nenhuma brecha. Não importa quantos estes demônios fossem. Bastava uma ordem de Jesus e eles teriam que se submeter, não havia saída. E isso ilustra então o poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus. Apenas com a sua presença, o rei submete o exército inteiro às suas ordens. A autoridade que Jesus tem para expulsar um demônio é a mesma que Ele tem para expulsar 6.000, uma legião inteira. É a mesma autoridade que Ele vai usar para reinar, submetendo todas as coisas ao seu domínio. Essa vitória já foi garantida depois que Jesus morreu na cruz. Está explicado em Colossenses 2,15, que fala que, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Os demônios são todos derrotados e ali estava Jesus a começar a despojá-los e a triunfar sobre eles, ainda não de forma total, mas já mostra o que Jesus vem fazer. Também ilustra o que João fala sobre Jesus, João 1,5, que fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas e nós vemos então Jesus aí para um ambiente de trevas, literais e espirituais. Jesus, como a luz do mundo, vem ali e resplandece e as trevas não prevalecem contra ela. Este é Jesus, irmãos, esse é o nosso Salvador que brilha nas trevas e derrota as trevas. O texto continua mostrando que os demônios não queriam sair daquela região, eles continuam a argumentar com Jesus. Em Lucas fala que eles não queriam ser mandados para o abismo também. Mas aqui a ênfase de Marcos é nessa região. Eles não queriam sair daqui, dali, daquele país. Eles gostavam, por alguma razão, daquela terra pagã, daquela terra que tinha de culto idólatra. Não queriam ir embora. Não queriam ficar sem habitação. A casa daquele homem a casa deles era aquele homem, não é? Mateus 12:43 ilustra que Jesus fala que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então os demônios não queriam ficar a vagar por esses lugares áridos. Eles queriam ter algum corpo para morar e ter repouso. Eles não têm repouso quando estão a vagar por aí. E por isso eles fazem esse pedido a Jesus para entrarem nos porcos.
que havia ali naquele país, naquela região. Era uma criação de quase 2.000 porcos, como o texto menciona, e essa parte termina com Jesus permitir isso, permitir esse pedido dos demônios, e mostra que a manada inteira se suicidou, se jogou do precipício para dentro do mar e morreram afogados. Quando nós vemos essa história, talvez nos olhos da nossa sociedade moderna faça alguma confusão. Por que que Jesus permitiu que 2.000 porcos morressem, esses animais inocentes, não é? Por que que eles morreram? Eles não podiam ter simplesmente mandado esses demônios para o abismo. Okay? Nós podemos aprender várias lições daqui e temos que olhar também para o contexto daquela época. A primeira lição que nós vemos é que isso era uma prova visível tanto para o endemoniado como para os outros, para os discípulos, porque eles estavam a ver essa cena, de que os demônios de fato deixaram. Não foi nenhuma encenação, não foi nada disso. Foi de fato uma legião inteira que estava naquele homem e que, sem dúvida, havia deixado a vida dele. A segunda mostra que Jesus queria mostrar também o poder destrutivo dessa legião que estava dentro do homem e a vontade insaciável deles em destruir. Isso exalta tanto o poder de Jesus em conseguir dominar esses demônios, como também a misericórdia de Deus em ter preservado a vida desse homem até que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. Se os demônios, assim que entraram nos porcos, fizeram com que eles todos se matassem, quanto mais o que eles não podiam ter feito na vida de um único homem, né? Insaciáveis. Isso também mostra que eles só agem até onde Deus permite. Eles não são oniscientes. Primeiro, eles pedem a permissão de Jesus para que entrem nesses porcos, não é? Mas também eles não podiam fazer o que quisessem com a vida desse homem, porque Deus também é misericordioso, Deus poupou. Apesar do estado que esse homem chegou, ele podia já ter morrido há muito tempo. Né? Ele tentava se matar, tentava se cortar, tentava fazer várias coisas, mas estava vivo ali ainda, até ter esse encontro com Jesus. Outra lição que nós vemos é que todos aqueles porcos que aquela comunidade perdeu, o valor de todos eles não se compara com o valor de ter uma vida salva por toda a eternidade, uma vida resgatada do inferno, uma vida liberta. E até a própria sociedade ganhou com isso também. Imagina uma legião inteira a deixá-los. Se fala que esses homens também atormentavam a sociedade, não é? Eram violentos, e a sociedade agora ganhou essa libertação, tirou-se esse perigo da sociedade, então também foi um bem até para eles. Mas o próprio Jesus também fala em relação à questão do valor da vida humana em comparação com os animais. Jesus fala, Mateus 10:31, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Aqui no caso são porcos, mas a ideia é que o valor do homem criado à imagem de Deus é sempre superior ao do animal. Embora a sociedade hoje em dia tenta deturpar isso, tenta dizer que um cão é um filho e coisas desse tipo, e que se eu tivesse que salvar o meu cão ou uma pessoa estranha que está a se afogar, eles dizem, eu vou salvar o meu cão. E coisas desse tipo, que a sociedade exige, que quer deturpar completamente as coisas, né? Colocar os animais até acima do valor da vida humana. Então nós temos que entender também, uma última reflexão que eu quero deixar, é que a realidade daquela época, para nós porcos, são um animal como qualquer outro, não é? Mas naquele tempo, não era simplesmente uma criação de porcos. O que é que significava o porco para a sociedade grega, para a sociedade romana? Para os judeus significava um animal impuro, eles não podiam comer porcos. E aí já há uma associação também de porque é que os demônios queriam estar nos porcos, porque eram animais impuros. Mas era mais do que isso, né? Para o povo grego-romano, eles usavam os porcos em seus sacrifícios. E a Bíblia fala que o sacrifício aos deuses eram sacrifícios a demônios. Então, provavelmente, uma das razões que aqueles demônios gostavam daquela região é porque ali havia muita comida para eles, muito sacrifício para eles. Havia muitos porcos e as pessoas eram pessoas pagãs, sacrificavam para eles e eles não queriam sair dali, estavam bem ali. E também, provavelmente, também é por isso que eles queriam ir para os porcos, né? Já estavam à vontade, já estavam acostumados com esse animal que era sempre oferecido para eles. E com isso também quero mostrar que Jesus não somente expulsa os demônios, mas também destrói o sacrifício que seria oferecido a eles. Então, uma libertação ainda maior, uma linguagem que aconteceu aqui ainda mais majestoso. Mateus mostra que a manada inteira morreu, não sobrou nenhum porco
para ser sacrificado para esses demônios. Então Jesus expulsa os demônios, expulsa o que ia ser oferecido e dá uma nova vida para esse homem. A Bíblia não fala claramente o que aconteceu com eles, se eles acabaram depois por ser mandados para o abismo, ficaram sem... a ideia é que eles ficaram sem habitação, né? Depois disso, foi um tempo muito curto, os apóstolos se mataram e eles ficaram... Não sei o que aconteceu, não é? A Bíblia não mostra isso. Mas a ideia é que, pelo menos na vida daquele homem, a ideia de ser afogado nas profundezas do mar, mostra que, figuradamente, é como se eles fossem sim para o abismo. Nós não podemos ter certeza. Mas também relembra uma história de como, quando Deus salvou o seu povo, tirou-os do Egito, um episódio que mostra aquela parte final, depois deles terem saído do Egito, os egípcios perseguiram e, por fim, depois eles foram afogados no mar. E os israelitas nunca mais veriam aqueles que eram seus captores, não é? E aqui também Jesus simboliza isso na vida desse homem, ex-endemoniado, que agora estava verdadeiramente livre e que nunca mais veria aqueles demônios, foram afogados no mar. É uma linguagem bíblica que também simboliza isso. O texto continua, eu quero trazer a segunda parte agora, em que Jesus é expulso por uma multidão de pessoas. Isso porque nós vemos a reação das pessoas que viram tudo isso, os cuidadores dos porcos, eles fugiram e foram anunciar na cidade, nos campos, e o povo saiu para ver Jesus, para ver o que tinha acontecido. As pessoas sabiam quem era o endemoniado, estavam familiarizadas com ele, tentaram prendê-lo com correntes, não é? E agora, quando chegam a Jesus, o que é que eles veem? Eles veem um homem que antes andava sempre de dia e de noite, estava sempre, não parava, e agora ele estava assentado. Fala de um homem que andava sem roupa, agora estava vestido. E um homem que andava gritando e se ferindo, agora em perfeito juízo. O texto mostra que houve uma transformação radical na vida desse homem depois do seu encontro com Jesus. O texto fala dele como o que antes estava dominado pela legião, mostrando que isso agora era passado na vida dele. Ele recebeu uma nova vida, recebeu uma nova identidade, a sua identidade e dignidade foram restauradas. Com isso ilustra que enquanto Satanás e o pecado querem destruir a imagem de Deus em nós, Jesus veio para restaurá-la. Não importa quão mal esteja a vida, Jesus usa o exemplo desse homem, esse exemplo extremo desse homem, para mostrar que ninguém está fora do alcance do seu poder salvador. Não importa o quanto o pecado já tem destruído a vida e parece que não há nenhuma esperança, Jesus pode e quer restaurar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17 é uma ilustração do que aconteceu com esse homem. Mas o que aconteceu com o povo? Olhem a insensatez deles, né? Versículo 15. Depois de mostrar e descrever essa boa notícia, transformação naquele homem, termina com essa expressão: temeram, tiveram medo. A expressão aqui, eles podiam ter realmente medo como é que esse homem fez isso, não é? Mas podia ser uma expressão mais de adoração, de louvor, de gratidão, de glorificar a Deus, como houve em outras ocasiões com outras pessoas, né? Mas a ideia aqui é que aconteceu uma inversão de valores, né? E que mostra a insensatez das pessoas sem Cristo. Quando o homem estava com os demônios, sendo extremamente violento, eles deram um jeito na situação, expulsando o homem da comunidade. Estava tudo bem, mas agora que eles veem um homem normal, eles têm medo. Houve uma inversão aqui. E isso acontece, irmãos, muitas vezes, ilustrando que o que acontece muitas vezes com pessoas que têm um encontro com Jesus. Muitas vezes pessoas são libertas de demônios, de drogas, de vícios, e que têm uma vida horrível e que ninguém gosta, nem família, nem amigos, mas eles toleram. Mas assim que a pessoa tem um encontro com Jesus, começa uma vida transformada, radicalmente transformada, vai para a igreja, as pessoas chamam de fanático, até cortam relações, muitos deles, e começa a perseguição, assim que a pessoa liberta e conhece a Deus. Então, esse texto também mostra que é isso que acontece, e nós temos que estar preparados para isso. As pessoas são assim, a pessoa que alguém está assim em Cristo, inverte os valores. As
pessoas rejeitam a Cristo, tal como rejeitaram naquele tempo. E isso mostra a tolice daqueles que estão cegos e que amam o pecado, apesar de verem o seu poder destruidor. E foi isso que fizeram com Jesus aqui. Jesus expulsou os demônios e agora as pessoas expulsam Jesus. Os demônios suplicaram a Jesus para eles não saírem daquela região e agora as pessoas suplicam a Jesus para que ele saísse daquela região. Os demônios dizem, né, que temos nós contigo, agora o que as pessoas estavam a dizer também em outras palavras é que temos nós contigo, né? Não queremos nada contigo. Os demônios não queriam que Jesus interferisse na vida deles, as pessoas também não queriam a interferência de Jesus na vida deles. Tal demônios, tal pessoas, né? Talvez agora a gente consiga perceber melhor por que os demônios não queriam sair daquele país. As pessoas gostavam deles. As pessoas tiveram sim uma perca financeira, a gente pode ler este texto de uma forma materialista, mas tinham razão, né? Jesus já causou uma perca financeira enorme aqui. 2.000 porcos se perderam, todos, né? A manada inteira. Mas isso também é uma forma de Jesus colocá-los à prova. O que eles preferem? Preferem ter aquelas riquezas temporárias ou preferem a riqueza maior que Jesus poderia dar, a vida eterna? Eles preferiram as riquezas, preferiram a idolatria. Se preocupavam mais com seus bens do que com a vida humana. Eles podiam ver esse poder de Jesus, como outras comunidades viram. Podiam, olha, tem alguém aqui mais poderoso do que aquele que nos atormentava. Vamos trazer aqui os outros endemoniados, os outros enfermos, doentes, para serem curados por Jesus. Podiam ter feito isso como outros fizeram, mas o que eles fizeram? Preferiram expulsá-lo, não quiseram mais nada com Jesus. Como se eles dissessem, já chega Jesus, não queremos mais nada contigo, já trouxeste muito prejuízo para nós, não queremos mais nada, vai embora daqui. E é assim que o pecado, especial esse amor ao dinheiro, nos deixa cegos para quem Deus é e nos faz perder os benefícios espirituais de estar com Deus, uma vida com Deus, em troca de prazeres transitórios do pecado. Agora, qual foi a reação de Jesus diante disso tudo? A reação de Jesus é que ele aceita esse pedido das pessoas, essa súplica das pessoas, mandá-lo embora. Jesus diz, ok, vai embora. Ele não argumenta, simplesmente vai. Mas o que é impressionante é que mesmo depois disso, das pessoas rejeitarem Jesus, ele não desiste daqueles que o rejeitaram. Nós vemos que ao contrário daquele povo, houve uma pessoa, que foi aquele ex-endemoniado, que queria sim estar com Jesus. Ele suplica também a Jesus. Nós vemos a súplica dos demônios, a súplica das pessoas e agora a súplica desse homem. A súplica dele foi para quê? Para ficar com Jesus, para estar com ele. Mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque ele tinha outros planos para a vida dele. Jesus o comissiona e o envia para ir para casa, para os seus parentes, para anunciar tudo o que o Senhor fez na vida dele e como teve compaixão deles. É interessante aqui, eu vou ler o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esse homem não tinha casa, né? E agora, na situação dele, a verdade é que ele teve uma casa, teve uma família, né? Obviamente, ele foi gerado por um pai e por uma mãe, mas a situação dele agora, antes de encontrar Jesus, ele vivia nos túmulos, vivia isolado, impelido pelos demônios por deserto, não tinha comunhão com ninguém. É interessante essa ordem de Jesus. Olha, volta para a tua casa. Ele podia perguntar, que casa? Não é? Talvez agora as memórias poderiam voltar. Quem era a família dele, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os amigos, os parentes. Isso mostra também outra vez a restauração de Jesus na vida desse homem. A sua identidade restaurada. Ele agora não estava mais isolado no deserto. É claro que ele queria estar com Jesus e é um desejo genuíno, mas aqui Jesus dá uma oportunidade nobre para ele ir para os seus, voltar para os seus e que eles vejam o que aconteceu na vida dele, o testemunho que ele ia dar, a misericórdia de Deus na vida deles. E esse homem obedeceu, né? Ele vai e prega e todos se admiravam. Então, mesmo Jesus sendo expulso da multidão, Jesus não desiste, não é, desse povo. Ele dá uma nova chance, porque mesmo que ele não pudesse estar ali pregando para aquele povo que o rejeitou, ele deixa um homem, o primeiro missionário entre os gentios,
para pregar. E um fato interessante que eu encontrei quando preparava essa pregação é que naquela região foram encontradas ruínas de uma igreja muito antiga daquela época, que mostra que houve frutos naquela região. Não sei se diretamente do trabalho daquele homem ou com mais alguns anos, mas houve frutos, pessoas que se converteram ali e foi criada uma igreja ali naquele lugar. Então, glória a Deus por ter feito isso, por ter não desistido. E pode ter acontecido com muitos de nós aqui também, que ouviram a palavra uma vez, duas vezes, várias vezes rejeitaram e Jesus não desistiu, enviou uma pessoa, enviou outra pessoa. E Ele faz isso conosco, Ele tem compaixão. Ele teve compaixão não apenas daquele homem, mas toda aquela cidade, ainda que eles amassem os demônios, Jesus teve compaixão, porque eles precisavam também de salvação. Meus irmãos, quando Jesus nos salva, o nosso desejo também é estar com Ele. Eu espero que sim, quando somos verdadeiramente salvos, nosso desejo é estar com Ele, é partir para estar com Ele muitas vezes, não é? Mas Ele não permite logo. Nós perguntamos muitas vezes por que temos que viver essa vida se Jesus já nos salvou e nós vamos ter uma eternidade no céu. Por que não vamos agora para essa eternidade e estar com aquele com quem desejamos estar para sempre? Por que temos que passar por esse mundo? Qual o propósito de estar aqui nessa vida, de sofrer? Jesus nos deixou nessa terra por um tempo e Ele nos deu uma missão, tal como Ele deu para esse homem. Quando Jesus nos salva, Ele dá um testemunho para cada um de nós, uma história que podemos compartilhar com os outros, especialmente com familiares, com os de casa, com os que nos conheciam antes, para que eles vejam como o Senhor foi misericordioso e nos salvou. A nossa vida deve ser esse exemplo de transformação para que as pessoas vejam que Jesus, de fato, salva de pecados com seus efeitos destruidores. Que Jesus restaura o que estava destruído por Satanás, para que o mundo veja que há esperança. Há esperança na mensagem do Evangelho. Por isso estamos aqui com essa missão, mas aguardamos que Ele venha nos buscar para estarmos com Ele para sempre e não haverá mais separação. Onde Ele estiver, nós também vamos estar. Esse é o desejo genuíno de todo cristão, de todo aquele que foi regenerado, é de estar com o nosso Senhor. E um dia nós estaremos com Ele. Irmãos, eu quero lembrar que todos nós nascemos no pecado. E tal como as pessoas tentaram resolver a sua maneira naquele homem, também há várias tentativas de resolver o problema do pecado nas nossas vidas. Colocar cadeias que nos prendem, a lei e os mandamentos, são cadeias que tentam prender, limitar o pecado, mas não conseguem removê-lo. A lei não remove pecados. A lei mostra o pecado, mas não remove. As pessoas também criam métodos, criam regras da sociedade, não é? Criam multas, criam prisões, criam também psicologias, ideias, criam até remédios para tentar resolver um problema da alma e não conseguem, porque o pecado, com seu efeito destruidor, sempre vem e quebra tudo e mostra como ele é destrutivo. É isso que ilustra a vida desse homem. Ninguém consegue dominá-lo, nem mesmo com os melhores avanços da ciência. O homem não consegue dominar o pecado, não consegue removê-lo, não consegue uma solução. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos e nem conseguimos salvar outras pessoas, porque o pecado nos aprisiona e destrói a nossa vida. Ficamos cada vez mais miseráveis, presos nos vícios e nas más decisões que nos destroem. Há pecados que são mais exteriores e que mostram, às vezes, um efeito muito parecido com o que aconteceu com esse homem. Por exemplo, pessoas que estão extremamente viciadas em drogas, em bebidas, traz esse efeito exterior visível de como o pecado destrói pessoas. Mas qualquer outro pecado também tem esse efeito destrutivo na vida interior e, consequentemente, na vida exterior. Qualquer vício destrói também o cérebro da pessoa e, consequentemente, a sua vida. E talvez alguém aqui ouviu essa mensagem e reconheceu que tem algum pecado dominar a sua vida, e talvez alguém aqui esteja a ser também atormentado por demônios que eles até hoje ainda agem. Talvez saiba, talvez não saiba disso, ou conhece alguém que tem problemas com isso. Mas essa mensagem é uma mensagem de salvação e de esperança. Quero lembrar que a missão de Jesus, bem clara em 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é uma mensagem tão poderosa, tão esperança, tão grande salvação,
O diabo está presente nesse mundo desde Adão e Eva, desde o primeiro homem e a primeira mulher, a nos tentar, a nos seduzir. Ele é o príncipe desse mundo. O mundo está aí sempre a nos atacar, sempre a nos destruir, sempre a tentar nos afastar de Deus. Mas foi para isso que ele se manifestou, o Filho de Deus. Foi para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus quer destruir as obras do diabo na nossa vida também. Mesmo que o pecado já tenha destruído muitos de nós, Jesus é poderoso para nos salvar, para nos restaurar, para nos transformar, nos dar uma nova vida. O diabo quer usar o nosso corpo, como usou o corpo desse homem, para nos controlar e para mostrar o caráter mau dele por meio de nós. Já o que o Espírito Santo faz é nos encher, usar o nosso corpo para mostrar a imagem de Deus em nós, os frutos do Espírito, é isso que Ele nos faz. Então convido a todos que venham ao encontro de Jesus, que sejam livres do domínio de Satanás e do pecado, que sejam cheios do Espírito Santo e não haverá espaço para Satanás agir nas suas vidas e mostrar essa imagem horrível de destruição dele. Pelo contrário, vamos mostrar essa bela imagem do nosso Senhor, mostrar para as pessoas quem Deus é, quando Ele habita em nós e quando nós damos esses frutos. Quero encorajar aqueles que já confessaram Jesus para ter em consideração também esse testemunho do homem, um homem que daqui para frente passou a ser conhecido como aquele que antes estava possuído pelos demônios. Imagina ter que carregar esse título por resto da vida, que relembra, por um lado, relembra o passado dele, mas por outro lado, relembra que o passado é passado. Muitas vezes nós temos vergonha de admitir o nosso passado e queremos dar sempre aquela aparência de santos, mas isso não glorifica a Deus, porque todos nós temos um passado, temos um pecado e temos algo que Jesus ou nos libertou, ou pode nos libertar agora, vai nos libertar. E temos que aceitar que isso faz parte do nosso passado, porque assim glorifica. Olha, eu era aquele que era viciado nisso e naquilo. Eu era aquele que era marcado pela ganância. Eu era aquele que era marcado pelo egoísmo. Eu era aquele marcado pela ira. Eu era aquele marcado pela bebida, pela droga, seja o que for. Ou era aquele que era dominado por demônios. Mas Jesus me salvou. Jesus me transformou. E nós temos que estar dispostos também a dar esse testemunho, a reconhecer, olha, eu era assim, nos humilhamos, esse sou eu, era eu, por minhas próprias escolhas, minhas decisões, minhas responsabilidades, meu pecado, mas Jesus me salvou. E eu quero encorajar a todos nós que pensem nisso, do que Jesus te salvou. Que testemunho nós temos para dar aos outros. Pensem nisso e compartilhem com os outros sobre a misericórdia de Deus na sua vida. Esse é um testemunho poderoso enquanto pregamos o Evangelho e mostrar, olha, foi isso que o Evangelho fez na minha vida. E que seja algo real e não uma farsa, uma encenação, um teatro. Seja algo real do que realmente aconteceu. Eu sei que é um exercício difícil para muitos, talvez que nasceram num lar cristão, podem ter dificuldades, mas pensem nisso, do que Jesus tem transformado a sua vida e vão encontrar realmente alguma coisa. Se não encontraram, talvez é porque Jesus ainda não transformou e precisam ser transformados. E nunca percam a esperança se ainda não foram transformados, nunca percam essa esperança de que Jesus pode salvar e transformar o pior dos pecadores. Pior que esteja o estado de alguém aqui essa manhã, de alguém que vocês conheçam, não percam a esperança. Não percam a esperança ao pregar o Evangelho. A pior pessoa que vocês encontrarem, que vocês vão pensar, esse não tem solução. Já está muito destruído, nem ouve, nem nada, mas até esse pior dos pecadores Deus pode salvar. Então não percam a esperança, seja na própria vida, na luta contra o pecado, seja ao evangelizar alguém, Jesus pode e quer salvar. Amém, irmãos? Vamos orar e depois cantar uma música que ilustra um pouco essa mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Ó Deus, obrigado pela redenção, pela remissão, pela esperança que temos, ó Pai, que o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Jesus, o Teu Filho, veio destruir isso, Deus. E agradeço pelo Teu plano de redenção, pelo Teu plano de restaurar, Deus, a imagem da qual fomos criados para sermos feitos a Tua imagem e semelhança, mostrar o Teu caráter, mostrar para as pessoas que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é puro, que o Senhor é santo, Deus. Que a nossa vida revele isso para todos, ó Pai, que conviverem conosco. Peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, renova a nossa esperança essa manhã. Que não sejamos consumidos, ó Pai, pelo medo, pela desesperança, pelo engano do pecado, engano de Satanás, de achar que
não temos solução, mas a gente sempre saiba que há solução, Pai, no arrependimento e ao voltarmos para Ti, ó Deus. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.